Segurança em Debate, com Pedro Paulo Matos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Segurança em Debate. O tema de hoje será um tema que alguns podem achar que foge um pouco da segurança pública, mas de forma alguma foge, que justamente é quem decide, quem dá a última palavra sobre as questões, sobre as pessoas que infringem as leis. Vamos falar hoje, então, sobre Estado de Direito, vamos falar sobre discricionariedade, vamos falar sobre imparcialidade, vamos falar sobre judiciário. Meu convidado de hoje, o juiz e professor Walter Nunes. É uma satisfação estar aqui no seu programa para a gente tratar de um tema tão interessante, tão importante para a sociedade, especialmente aqui no Rio Grande do Norte, que é o nosso meio de convívio. Juiz Walter Nunes, as questões envolvendo tanto a segurança pública como também o Poder Judiciário, elas são envoltas por muitos mitos, muitas ideias, né? Que algumas que têm algum fundo de realidade e outras que a gente tem que discutir. Uma delas é, por exemplo, que as leis brasileiras elas seriam ruins. Isso é verdade? Nosso sistema jurídico é falho? No mundo ocidental é muito diferente? O que é que nós podemos dizer sobre o nosso corpo de leis? Infelizmente, especialmente na área criminal, o nosso referencial normativo ele deixa muito a desejar. Se você tomar como referência o nosso Código de Processo Penal e o nosso Código Penal, que são as leis principais do sistema criminal, eles foram elaborados nos anos 40, sob a batuta da Constituição de 1937, a Constituição mais retrógrada da história do país. Esses diplomas foram aprovados numa época em que a realidade social, cultural, política brasileira era completamente diferente da atual. O Brasil era um país ainda bastante rural. A população urbana ainda era muito pequena, nós não tínhamos ainda nem ideia de um fenômeno de uma criminalidade organizada, dessas grandes organizações criminosas, nem a expansão da criminalidade do que a gente sente, especialmente a partir dos anos 80. Então, como referencial normativo, a gente tem uma dificuldade. Para complicar ainda mais essa situação, nós temos uma Constituição de 1988, que ela é uma Constituição paradigmática no sentido de que a gente mudou o direito brasileiro. Mudou porque até então a gente tinha uma concepção de que os princípios eles não tinham força normativa. A partir da Constituição de 88, os princípios passam a ter uma posição hegemônica em todo o sistema jurídico. E os princípios basilares de uma Constituição, eles estão concentrados na Declaração dos Direitos Fundamentais. Então, isso passa a modificar toda a forma como se deve olhar e compreender o sistema jurídico. E o Brasil, infelizmente, ele tem um movimento nesse sentido, um tanto quanto tardio e com dificuldades, divergências de entendimento. Pela Constituição de 88, por exemplo, a gente tem uma mudança significativa no modelo de atuação no trato da criminalidade. Porque a gente sai do modelo inquisitivo, em que o juiz era o ator principal do processo, o juiz poderia produzir prova, a função do juiz era descobrir, independentemente do meio, ele descobrir a verdade em busca de algo que hoje se tem uma compreensão de que ela inexiste, que é a verdade real, enquanto que a partir da Constituição de 88 o juiz passa a ser uma figura mais de julgador, equidistante dessa produção de prova, para que ele não perca a sua imparcialidade. Então a gente tem toda essa dificuldade de compreensão. Desde os anos 2000 para cá, eu vou trazer um elemento, nós tivemos a edição de mais de uma dezena de leis envolvendo a questão penal especificamente. Bem, se com essa produção legislativa não digamos, tão restrita assim, a gente ainda não consegue resolver pela lei, não seria uma luta quixotesca, não? Lutando contra o moinho? Não, veja só,
a gente mudou o modelo do sistema jurídico brasileiro no seu todo, mas a gente tem um Código de Processo Civil que é agora de 2015. Nós temos um Código Civil que é de 2012, ou de 2002, mas nós temos o Código de Processo Penal e o Código Penal que são de 1940 e 1941. Por quê? Porque nós não temos um novo Código Penal, não temos um novo Código de Processo Penal. E eu não consigo mudar o modelo, eu não consigo trabalhar com referencial normativo mais consistente com essas que nós chamamos de reformas tópicas. E há uma dificuldade, porque se pretende interpretar ou aplicar o direito com mas tem aqui a lei que traz a colaboração premiada, que é de 2013, sim, a 2.850, mas eu tenho que entender no contexto da mudança do modelo. Eu não posso ter uma colaboração premiada que é inerente a um sistema acusatório com pensamento inquisitivista. Isso não vai funcionar. Então, nós temos extrema dificuldade porque nós não temos uma sistematização normativa. É como que nós precisássemos, no sistema criminal, de um freio de arrumação. Eu preciso, pelo menos, dos dois grandes referenciais normativos. A ideia da codificação é exatamente essa. E eu preciso que esses códigos principais, eles sejam elaborados sob a liderança, sob a orientação da Constituição de 88, sob pena de eu ter uma dificuldade, perder, inclusive, em termos de segurança jurídica, porque eu, por exemplo, eu fui formado sob a batuta da Constituição de 67. O que era a Constituição de 67? A gente não dava muito valor à Constituição de 67, porque ela não expressava o nosso sentimento. E ainda representou um regime de governo que não era afinado com a democracia. Então, a Constituição de 88 é ela que vai trazer essa empatia com essa norma fundamental do sistema jurídico brasileiro. E boa parte da classe jurídica que está ativa, dos grandes atores do direito, seja na magistratura, Ministério Público, mesmo na advocacia, parlamento, nos poderes executivos, eles foram forjados suas carreiras com base na Constituição de 67. Só que agora a gente tem uma Constituição de 88 e eu tenho dificuldade em alguns momentos de entender qual é o sistema processual penal brasileiro diante dessa mudança de cenário. A lei é a mesma, com algumas modificações, mas como é que eu vou interpretar hoje? Então isso está subjacente aí nos mais diversos problemas que a gente tem enfrentado hoje. Muitas questões estão indo para o judiciário porque não tem referencial normativo. Mesmo a questão da colaboração premiada. Olha quantos problemas surgem em relação à colaboração premiada, porque a gente não tem uma consistência normativa. Alguns acordos firmados pelo Ministério Público que eles não são previstos na lei. Eles possuem validade ou não possuem validade? Quando essa colaboração premiada é firmada perante o Supremo, quem é efetivamente o magistrado responsável? É o relator ou é o colegiado? A legislação não me traz resposta. Eu vou ter que questionar perante o judiciário para encontrar uma interpretação. Tem um elemento que as pessoas falam que é muito vivo na comunidade, na sociedade brasileira, e eu, de certa forma, discordo, porque eu digo que não é brasileiro. É o jeitinho, né? Mas a gente não pode negar que ele é muito empregado aqui no Brasil. Bem, eu inicio a abordagem sobre a questão dos vazamentos da Intercept, né? E aí nós temos, por exemplo, uma participação em tese, né, desde que o material seja realmente verídico, uma participação do Ministério Público e do Judiciário numa forma que não seria habitual a prevista em lei. Mas já foi dito até pelas partes que é muito comum. Bem, aquela forma descrita nos textos é uma forma realmente comum? Ela é usual da magistratura e do Ministério Público no Brasil? A sua pergunta é interessante porque me permite contextualizar o que eu disse inicialmente. No modelo do sistema inquisitivo, Ministério Público não é parte. Ministério Público e juiz é como se eles fossem irmãos siameses, estavam juntos combatendo a criminalidade.
trata o ambiente do judiciário ou do trato da criminalidade como se fosse uma guerra, e não é de guerra que se cuida. Com o modelo acusatório, juiz e Ministério Público, eles não estão fazendo a mesma coisa, não necessariamente eles querem a mesma coisa, e o Ministério Público é parte. Sendo o Ministério Público parte, o juiz tem que se dar uma equidistância em relação a ele. Até essa questão de se o Ministério Público é parte ou não, isso é bastante debatido na nossa doutrina. E há quem entenda que o Ministério Público não é parte, e não pode ser parte. Já uma boa parcela da doutrina e de juízes e mesmo membros do Ministério Público tem essa concepção que nós estamos num modelo acusatório e que o Ministério Público é parte e como parte há de ser tratado. Se o Ministério Público é parte, o juiz só pode e deve tratar com ele nos autos conforme as regras do processo. Essa é uma questão delicada porque temos operadores jurídicos que pensam de forma diferente. A procura, a diligência por provas, como não foi o caso do que vem sendo divulgado a partir do Intercept, que no caso a atuação do Sérgio Moro talvez se configurasse dessa forma, numa busca pela verdade, num modelo inquisitivo, isso não feriria o nosso Estado de Direito? O que você colocou, a sua indagação, eu vou partir para uma outra visão para tentar explicar isso. Todo documento é prova. Certo. Aliás, todo documento ele pode ser verdadeiro ou falso. Sim. Tá? O que vai ser prova é um documento verdadeiro. Mas, mesmo assim, juridicamente, para que a prova seja válida, ela precisa ser obtida de forma adequada ou permitida. E isso é uma inovação do nosso sistema que veio com a Constituição de 88. Nós nunca tivemos isso no nosso meio. O que valia era apurar, o que valia era a verdade. Pouco importa o meio. Mas isso mudou no nosso sistema. Nós fizemos uma escolha. Está dentre as declarações de direitos na Constituição, ou seja, um direito fundamental, a inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos. O Brasil, desses países paradigmas, você não encontra nenhuma referência dessa, seja em Constituição americana, alemã, espanhola, italiana, francesa. Você encontra um referencial desse na Constituição portuguesa, mas a brasileira é muito mais incisiva e peremptória. A portuguesa é quando violados alguns direitos fundamentais. A nossa não fez concessões. São inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos. A partir daí, a gente tem uma mudança significativa no nosso sistema. O que vale não é descobrir a verdade. O que vale é fazer a atuação do processo, a investigação, de acordo com as regras do jogo. O processo ou a apuração, a atividade investigatória não é um vale-tudo. Há regras e regras que precisam ser observadas. E aí vem a questão da inadmissibilidade. Mas o que é inadmissível? E aí, esses países, o problema é que o Brasil, além de ser uma Constituição, além de nós não termos referencial normativo adequado, não tenha sido atualizado, nós temos uma Constituição que, em termos de história é uma Constituição muito jovem. Vocês observem que a Constituição americana é do século XVIII. As constituições dos países europeus, ela vem logo depois da Segunda Guerra Mundial, porque na época anterior, do entre guerras, houve os estados passaram a ter um certo absolutismo e foram um tanto quanto nacionalistas e ditatoriais, a Alemanha nazista, o fascismo, Portugal. Que o nosso Código de Processo Penal, que é de 1941, ele foi feito à imagem e semelhança do Código de Processo Penal italiano de 1930, que era um código fascista. O nosso código, há de se lembrar, se ele é de 1941 e o Código Penal é de 1940, na época o Congresso Nacional estava fechado. Tanto é que o Código Penal e o Código de Processo Penal foram editados por meio de decreto-lei, que era um instrumento normativo muito próprio da época, que era da ditadura de Vargas,
que nem se assemelha à medida provisória. Porque ali o Estado não precisava passar pelo crivo necessário do parlamento. Então, nós temos toda essa dificuldade, porque além desse referencial ruim, nós temos uma Constituição jovem e que não há uma jurisprudência consistente do Supremo. A esse respeito, a jurisprudência do sistema norte-americano e alemão, no sentido de que a prova, e temos decisões também do Supremo, podemos dizer que não jurisprudência firmada, mas precedentes jurisprudenciais, pelo menos nós podemos dizer isso, que a prova obtida por meio ilícito, ela não pode ser utilizada se for para ser utilizada contra o acusado. Mas se a prova é benéfica ao acusado, ela pode ser utilizada. Então, e essa vai ser a grande discussão que vai se ter no ambiente do Supremo quando vai se pretender utilizar esses vazamentos como elemento para a revisão ou apreciação dos casos que ainda estão em tramitação. E aí vai se trazer à baila toda esse entendimento já tido, que o Supremo já enfrentou essa situação, pelo menos num caso concreto, que foi naquele julgamento do Magre, que o Supremo aceitou a prova produzida por meio ilícito, porque ela tinha sido para fins de defesa. Essa sua última fala me fez abrir 3 perguntas. Opa. Que pena que eu só posso fazer uma por vez. A primeira seria justamente, pegando nosso contexto social e o clima que nós temos político hoje no Brasil, você falou muito da necessidade de revisão do sistema, não simplesmente de a criação de uma lei específica, mas no momento que a gente vive tão beligerante, tão ideológico, não seria talvez um ambiente melhor a gente postergar uma alteração como essa, porque parece que o que sairia agora de um ambiente como esse seria algo baseado no populismo penal. E aí eu faço outra pergunta: o pacote anticrime não se enquadraria um pouco nesse espírito, não? Eu vou lhe responder dizendo uma coisa: desde que eu me entendo de gente que o Estado está em crise. A crise, sempre é a crise maior. Pelo menos desde os anos 70, tem um projeto de novo Código de Processo Penal, porque o Código de Processo Penal atual nosso foi elaborado numa época que nós não tínhamos ainda uma dogmática processualística. Se o Código de Processo Civil de 1939 ele era atrasado, o penal de 1941, então, nem se fala. Toda a doutrina, quando trata desse assunto, pontua essa questão. Até Frederico Marx, que escreveu sobre os 2 processos, ele dizia: olha, o Código de Processo Civil de 1939, ele é um monumento jurídico, tendo como paradigma o processo criminal de 1941. Então, nunca a gente teve condições ideais para discutir esse assunto. Sempre tem uma situação política desfavorável. E por quê? O Código de Processo Penal, ele mexe em poder do Estado, ele mexe com os atores do processo, ele mexe com a magistratura, ele mexe com a polícia, ele mexe com a advocacia. São N interesses e sempre vai ser isso. O embate sempre vai haver, pouco importa o momento em que ele seja levado para o parlamento. E nós estamos adiando isso de forma imemorial. Chegou um momento que se decidiu, não há condições políticas no Brasil de nós fazermos editarmos um novo Código de Processo Penal. O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer a reforma tópica. Aí é uma reforma tópica que eu digo, ela é tópica, mas ela é sistêmica. Porque eram vários projetos, pegaram o Código de Processo Penal, reduziram lá para 19 projetos, depois para 12 e dos 12 para 7. Desses 7, um foi aprovado em 2003, 3 foram aprovados em 2008, o outro foi aprovado em 2011 e nós temos mais 2 aí para serem aprovados. Ou seja, o código que já não tem uma sistematização adequada e foi feito sob a ideia de outro modelo, ele está como uma coxa de retalhos. Isso é muito ruim. As reformas foram importantes?
Foram, mas só que ele está inserido dentro de um contexto que não ajuda a interpretação. Então é comum alguém estar fazendo uma interpretação de um texto normativo que foi editado em 2008, tentando seguir a simetria constitucional de 2008, e eu estou comparando com um dispositivo que está lá da redação originária de 1941, que na verdade foi dos anos 30. Vou só colocar um ponto para você. A questão da condução coercitiva. Sim. Porque tem um dispositivo no Código de Processo Penal que permite a condução coercitiva de quem está sendo acusado da prática de um crime. Porque o Código de Processo Penal brasileiro, dentro da sua ideia ditatorial, ele é um dos únicos no mundo que colocou o acusado como prova. O que eu estou dizendo é que ele tratou o acusado como objeto, não tratou como sujeito de direito. Ele tratou a ida do acusado para o processo para ele servir de prova. Sim. E não para ele se defender. Na hora que eu venho com a Constituição de 88 e tenho o direito ao silêncio, eu desconstruo tudo isso. O acusado vem para o processo para se defender. Eu não posso fazer uma condução coercitiva dele. Ele fala ou não se ele quiser. Tem até doutrinador que diz, olha, mas lá no Código de 41 já tinha o direito ao silêncio. Não tinha o direito ao silêncio. Lá o que tinha era o ônus do silêncio. Lá o que existia era, se o cidadão não poderia ser obrigado a falar, porque não tem outra forma de obrigar alguém a falar, a não ser pegar um porrete e fazer ele falar. Porque se a pessoa não quiser falar, ela não fala. Mas ele dizia, bem, mas o silêncio, o juiz pode fundamentar a condenação. Com base no silêncio dele, pelo fato dele não ter respondido uma pergunta. Ora, então isso não é direito, isso é um ônus. E mais, se você fizer a leitura do Código de Processo Penal, você vai perceber que o modelo dele era uma presunção de culpabilidade. O Brasil nunca normatizou, nunca assegurou o direito à presunção de não culpabilidade. Isso só veio na Constituição de 88. O que veio na Declaração de Direitos da Constituição Americana, que veio na Declaração de Direitos da Revolução Francesa, mas no Brasil só veio em 1988 com a Constituição. Isso muda completamente o sistema. Eu vou ter que... tem uma pergunta que eu fiz e vou ter que refazer novamente. Pode fazer. Opinião minha. Inclusive, eu sou um crítico do CPP, porque eu enxergo como ele uma das grandes razões para que nós temos um déficit investigativo terrível. Com certeza. A forma como são estruturadas as polícias judiciárias feito para justamente ter baixa efetividade. Pronto, por causa dessa organização, não por causa das pessoas que as compõem, que fazem um ótimo trabalho. Mas a questão do pacote anticrime. Você beberia do populismo penal? O problema do pacote anticrime tem muita coisa boa. Tem coisa, inclusive, que está proposto para um novo Código de Processo Penal. O problema é porque a gente precisa mais de um novo código do que de mais leis esparsas. Mas a concepção é essa. Nós temos um Código de Processo Penal que é um projeto, melhor dizendo, um projeto de lei, que ele foi aprovado na Câmara, está para ir ao Senado. E enquanto isso, tem questões que precisam ser urgentemente resolvidas, e a gente precisa ter um referencial normativo melhor, e que a solução é mandando mais reformas tópicas. É ruim nesse ponto. Eu já escrevi sobre isso e digo, olha, mas o melhor para o país é que seja adotado seja promulgado um novo Código de Processo Penal e que as propostas boas que estão no pacote anticrime e que não estão no projeto do novo Código de Processo Penal sejam incorporadas e aquilo que não seja adequado seja ignorado. Aí você vai me dizer, mas você acabou de falar que já foi aprovado na Câmara dos Deputados e está, aliás, foi o contrário, foi aprovado no Senado e está para ser discutido na Câmara dos Deputados. Mas foi por volta de 2 anos e até agora não foi debatido ou aprovado na Câmara. E o Código de Processo Penal, que foi elaborado nos anos 70, ele foi aprovado na Câmara dos Deputados em 1981 e nunca chegou sequer a ser debatido no plenário do Senado. Então aí a gente é paradoxal realmente, se a gente precisa de um novo código, mais reformas tópicas. Mas nessa área, se você for fazer uma pesquisa, o parlamento tem
milhões de propostas de modificações, seja do Código de Processo Penal, seja do Código Penal. Servidores públicos, agentes públicos, e eu passo isso na polícia e acredito que no Ministério Público, Judiciário, também haja essa corrente de pensamento, de que diz que justamente as leis atrapalham uma efetividade, o ordenamento, e que justamente se busca uma efetividade com certas sutilezas, ou pequenos romper de limiares. Eu vou guardar minha opinião, mas eu queria saber da tua, justamente porque essa é uma discussão que está sendo muito viva agora, justamente na questão dos vazamentos da Intercept, e algumas pessoas estão dizendo justamente isso. Não, mas se você for agir nos ditames exatos da lei, você não consegue ter uma efetividade do serviço público. Você concorda que o nosso ordenamento impede um trabalho perfeito? Eu vou fazer como você. Eu vou resgatar uma coisa que você fez antes, para eu responder essa pergunta. Você disse que a gente teria uma dificuldade, é um crítico do Código de Processo Penal, porque ele dificulta a apuração e tal. Acontece que em 1941, na ditadura Vargas, esse código não impedia nada, pelo contrário. A investigação era mais livre. Na época do Brasil, 64 até 88, também se podia tudo. Mas na hora que eu começo a ter regras, eu não posso mais, por exemplo, pegar o preso e dar um aperto nele. Lembra que quando veio a Constituição de 88, não podia mais aquela prisão correcional, tal, quando o cidadão averiguação. De averiguação. Mas como é que a gente vai apurar? Eu me lembro, eu já era juiz, era juiz de direito, e o delegado chegou, mas doutor, como é que vai? Agora vai ter que ter inteligência, não pode fazer isso, mas já não podia antes, mas só que não tinha essa consciência toda, porque as constituições também não proibiam a tortura. Quem veio proibir a tortura foi a de 88. Se eu não posso torturar, eu tenho que negociar, eu tenho que ir para colaboração premiada, eu tenho que dar prêmio, porque senão ele não vai. Então, e eu tenho que usar a tecnologia. Vocês vejam todos esses países, os Estados Unidos estão resolvendo crimes dos anos 70, 60, 80, 90. Como é que eles estão fazendo isso? Com DNA. Mas não existia DNA naquela época. Eles sabiam que um dia isso poderia ser, fatalmente a gente iria incrementar a tecnologia para fazer esse tipo de apuração, e eles não só preservaram a cena do crime para coletar os elementos, como eles guardaram durante todo esse tempo. E agora estão resolvendo. E qual é a colaboração do DNA para a nossa investigação? A gente não preserva sequer a cena do crime, nós não temos nem protocolo para definir, nós não temos um banco de dados genéticos. Por quê? A taxa de resolutividade das nossas investigações no que diz respeito aos crimes chamados de sangue, ela é risível. E por quê? Porque a gente não atua, não está utilizando a alta tecnologia, a gente não se preparou para isso. A polícia tem que investir em inteligência, em técnicas de investigação. E outra coisa, inquérito, no nosso inquérito, e você sabe mais do que eu, que é policial, ele é extremamente burocrático. Eu quero fazê-lo de um processo, um inquérito não é para... Exatamente, isso não existe. Nós temos, agora o programa está chegando ao seu fim, mas eu gostaria de fazer 3 perguntas e agora teremos que responder rápido. Vai ser como se fosse aquele bate-bola. Certo. O Glenn, por enquanto, o jornalista, cometeu algum crime com a divulgação dos materiais que foram... A gente sabe que no nosso sistema, no nosso sistema não, nos países que têm liberdade de imprensa, têm garantia de direitos fundamentais, a imprensa pode e deve fazer a divulgação, sendo assegurado o anonimato. À primeira vista, não vejo nenhum tipo de crime que possa tipificar a conduta. É pegar os tipos penais e ver qual é o que eles se enquadram. Eu não vejo, sinceramente, não vejo. Há risco de nulidade do processo de Lula com o avançar dessas mensagens? Sim, depende de como é que essa questão vai ser analisada. A primeira coisa, essa prova, o que foi de vazamento,
o que efetivamente é verídico. Isso é primeiro, óbvio, né? E depois, eu entendo o que for verídico e o que beneficia o acusado, isso tem plena validade no nosso sistema. Mas quem vai dizer isso é o Supremo. Mais duas perguntas. Agora as mais polêmicas. Moro é um herói? Moro é um juiz? Ou você teria um outro pensamento? Moro, eu conheço o Moro, conheço o trabalho dele, nós temos estilos de atuação diferentes, mas eu admiro, eu reconheço o trabalho dele, mas nenhum país, né, isso não é filme americano, não existe herói, né? Todos têm uma parcela de contribuição, tem sua responsabilidade, tem a sua cota de participação nessa altura. Então, acho que não deve ser considerado herói, porque de herói não se cuida. E para fechar, Lula é preso político? Essa é uma questão delicada, eu acho, é danado. Juridicamente, eu defendo isso há muito tempo, de que a prisão pós a segunda condenação ela é possível. O problema é que não conheço o processo de Lula. Já vi livros escritos e tal, e artigos de que não haveria prova para condenação, mas eu sou leviano, eu não vi o processo, não vi as provas, eu vi alguns fragmentos da decisão e alguns artigos, mas um juiz não deve fazer esse tipo de valor, de opinião, porque se ele não conhece os autos, né? Mas eu acho que preso político, porque ainda não houve trânsito em julgado, eu acho que daí não pode se fazer essa conclusão. Porém, há de se observar o que efetivamente se encontrou de prova para fazer a condenação de Lula. Juiz Walter Nunes e professor também, muito obrigado pela sua visita, pela entrevista, foi muito boa. Quero agradecer também a todos os que nos assistiram, acompanharam, agradecer a Itapuã, agradecer a Fabrício aqui pela ajuda técnica. E acompanhe nosso programa pelas redes sociais, tanto do próprio Potiguar Notícias, como do Segurança e Debate, seja no Facebook, seja no Instagram, ou mande sugestões, reclamações, ideias para o WhatsApp 981667224. Dessa forma, a gente encerra mais um programa e uma boa semana para todos.